como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E aí, tá feliz? Tá feliz? Repita, né? Não! Não faz! Não, porra, vai estar na porra. Não faz! Não faz! Não faz! Não, porra, vai estar na porra. Tuca, lá vem o Vasco chegando, Brunello. Ai! Olha a chance do gol do Vasco! Olha a chance do gol do Vasco! Gol! Coutinho, ela causa um alvoroço. Dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco. E nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. O Pacheco, um cara super educado, super carismático, mostrou ser um grande conhecedor. Depois da audiência pública feita na Câmara Municipal, audiência pública feita na área receptora principal, que é a Barra, e a próxima audiência pública, onde vai ser feito o estádio em São Januário, está apto. A gente recebe duas pessoas aqui que pra gente são, podem falar de questão técnica, mas que representam pra gente estar aqui. E falar para eles que eles são privilegiados, né, de ter a educação assim com o clube juntas, e eu acredito que a educação é uma parte muito importante, independente se você está jogando ou não, você tem que estudar, cara, tem que focar nos estudos, na educação. Então falo para vocês continuar com isso, continuar com o sonho de vocês, que é uma coisa importante. Primeiro é ter a oportunidade de poder falar, de poder contribuir de alguma forma, né? A gente sabe que o Vasco é um gigante, e não é só um gigante pelo que faz dentro de campo, mas por ter uma escola aqui, por eles, cara. Porque quando eu olho para cada um aqui, eu lembro, o Pitão deve lembrar também, de pequeno, sonhando, tentando mudar a história, mas a gente muda a nossa história não só pelo que a gente faz dentro de campo. A nossa educação é como a gente trata o próximo, é como a gente trata o funcionário, é como a gente trata o porteiro, como a gente trata o faxineiro. Isso tudo a gente aprende também dentro da sala de aula. Antes de qualquer coisa de você querer ser atleta de futebol, primeiro você tem que ser um bom ser humano. Tem que ser uma boa pessoa. E isso é dentro da sala de aula. Antes de ser um atleta, seja uma pessoa melhor. Isso começa dentro da sala de aula. Obrigado. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vasco. Já peço para você que está chegando aí por algum motivo ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, então dá essa forcinha, corre lá, clica no botãozinho aí embaixo da tela, pronto, já se tornou inscrito, é de graça, não paga nada e já faz parte aqui da família do canal Vascaíno desde sempre. Quer continuar nos ajudando? Se torne membro a partir de R$2 por mês, você já ajuda bastante o nosso canal, tem prioridades aqui nas lives, nos comentários, né? E além de tudo, né? Concorrer também a 2 camisas originais do nosso Vasco, então corre lá e dá essa força aí pra gente. Dito isso, meus amigos e minhas amigas,
hoje sem muita delonga, direto e reto ao que nos interessa. Vamos falar muita coisa importante do Vasco, então já peço para vocês acompanharem o nosso vídeo até o final, né, gente? Então, vamos que vamos aí, né, nesse meio de semana, nessa quarta-feira, dia 29 de maio, né? Isso mesmo, 29 de maio, hoje, né, foi o dia qual tivemos aí mais uma reunião, né, mais uma situação envolvendo o potencial construtivo, né, de São Januário. Hoje tivemos uma reunião lá na Associação de Moradores do bairro da Barra da Tijuca, tá? O nosso presidente Pedrinho se fez presente por lá, alguns moradores também. Lembrando que a próxima reunião será em São Januário, tá, gente? É o seguinte, eu quero colocar para vocês aí, antes de mais nada, um vídeo aí com o presidente da Câmara do Rio de Janeiro, falando dos trâmites, né, e quais serão os próximos passos nessa questão envolvendo o novo São Januário, né, envolvendo o potencial construtivo. Então acompanhe, a gente já volta. Vereador esquerdo aqui, você, quando o projeto chega, você vai para as comissões. Isso, no caso do Vasco, são 13 comissões. E cada comissão teria 15 dias. Nós fizemos uma reunião única, um parecer conjunto, que isso aí reúne todo, só você fazer o cálculo quanto tempo que o Vasco teria apto a ser colocado em pauta para ser votado. Então hoje o projeto, depois da audiência pública feita na Câmara Municipal, audiência pública feita na área receptora principal, que é a Barra, e a próxima audiência pública, onde vai ser feito o estádio em São Januário, está apto a ser votado, e em decisão nossa no Colégio de Líderes, que é todos os líderes dos partidos, aqui sob a liderança, inclusive, do vereador esquerdo, nós já estaremos colocando, inclusive na semana que vem, o projeto já na pauta. Já vai entrar na pauta, em processo de discussão. Não quer dizer que semana que vem, terça-feira, será votado, mas pode até que seja em primeira. Aí vai depender do nosso diálogo, que nós teremos, inclusive, terça-feira, durante do Colégio de Líderes, para ele poder ser votado ou não. Mas nós estamos em processo de votação já. Todos esses trâmites que nós estamos fazendo aqui já é na busca de ser votado. Caiado, você só tecnicamente, quanto tempo depois da primeira, estabeleceu-se a data da primeira votação, aí teve a primeira votação. Para a segunda, quanto tempo depois já pode ser marcada a segunda votação? Ele já fica apto para ser votado em segunda, mas a gente tem que parar, e esse tempo espera que seja curto, estou falando da dedicação, comprometimento nosso, como já está sendo feito, para receber as emendas dos parlamentares. Tem muitas emendas que vereadores estão apresentando, e o próprio Poder Executivo, por intermédio até do próprio Vasco, está dizendo que precisa ter algumas emendas para poder aperfeiçoar o projeto e melhorar o projeto. E isso aí depende do que vai ser apresentado. Mas, como eu volto a repetir aqui, sendo bem claro, a Câmara Municipal está comprometida, está buscando, dentro do possível, acelerar o máximo possível, e a gente espera que no primeiro semestre a gente possa estar aprovando. Mas depende desse embate técnico que terá. Não é embate para o lado ruim, não, embate para o lado bom, para aperfeiçoar. A gente espera isso. Show de bola, né, gente? E só uma outra colocação que eu quero deixar registrado aqui para vocês é que hoje, durante essa reunião na Barra da Tijuca, né, o arquiteto Sérgio Dias, né, durante a sua apresentação, ele mencionou uma situação muito importante, tá? Que na verdade é uma atualização, segundo o arquiteto Sérgio Dias. É o seguinte, gente, que será construído um ginásio em frente à Social de São Januário, em frente ali à fachada histórica, do outro lado da Avenida Roberto Dinamite. Tem uma praça ali no projeto, você já acompanha a imagem na tela, tem uma praça, né? Então, segundo o arquiteto falou hoje durante essa reunião na Barra da Tijuca, no primeiro momento, no projeto, estava previsto para esse ginásio com quadra poliesportiva ser construído, gente, ao lado ali da piscina, tá? Como vocês observam aí nesse projeto do estádio, né? Seria na parte de cima aí, da ilustração, seria no prédio ao lado da piscina, mas o arquiteto Sérgio Dias atualizou no dia de hoje, né, que a informação que ele entregou para o torcedor e torcedora do Vasco é que esse ginásio poliesportivo deve ser construído em frente à Social de São Januário, com capacidade para 4.000 pessoas, tá, gente? Com capacidade aí para 4.000 pessoas. Então fica o registro na situação envolvendo a questão de São Januário. Avançou e avançou bastante, como vocês mesmo viram, o próprio presidente da Câmara
Câmara falando que foram 17 comissões em conjunto que se reuniram ontem para aprovar essa situação do projeto. E ele falou que eram semanas para cada comissão aprovar. Então, com isso, a gente ganhou meses aí de agilidade nesses trâmites legais. Depois da reunião daqui de São Januário, teremos aí a votação na primeira instância, a votação em segunda instância, e então se tornando lei, né? Se Deus quiser, essa situação deve sair do papel o mais breve possível. De primeiro momento atrasou, a gente pensava que poderia começar no fim do ano passado, no início desse ano, até agora em meados de 2024, depois a gente teve a informação pelo próprio Vasco que essa situação seria postergada para agosto, outubro. Agora o próprio presidente Pedrinho já trabalha com ali mais ou menos dezembro, então assim, a previsão era que a situação começasse só ano que vem, né? Mas devido a essa aceleração repentina nessa questão do projeto do potencial construtivo, isso pode acabar agilizando todos esses trâmites aí, e a gente, quem sabe, né, ter uma certa evolução nesse pontapé inicial do nosso novo São Januário. Agora vamos mudar de assunto, gente, vamos falar um pouquinho aqui do futsal, né? Ontem à noite o nosso time do Vasco entrou em quadra pelo terceira rodada do Campeonato Carioca, jogo a qual foi realizado aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário. Diferente aí do Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o nosso Vasco da Gama está disputando, está mandando seus jogos lá na cidade de Teresópolis, região serrana, no ginásio Pedrão. Mas no Campeonato Carioca, o nosso Vasco está mandando seus jogos aqui na Colina, em São Januário. Ontem não foi diferente, o jogo foi em São Januário, 9 da noite. Vasco da Gama e Correia pelo Campeonato Carioca, entrada franca, tá? Ontem foi a 0,800 a entrada para essa partida aí. Fato é que o Vasco iniciou o jogo perdendo para a equipe do Correia pelo placar de 1-0. O Correia, um time bem ali encaixadinho, bem encardido de se enfrentar. O goleiro, o adversário, fez uma excelente partida, mas o nosso Vasco da Gama, com o apoio da torcida, um time muito organizado, muito focado mentalmente, muito técnico também, buscou ali o empate na raça, né? No apagar das luzes, o nosso Vascão conseguiu aí sacramentar o gol da virada, né? 2-1 Vasco, mais uma vitória pelo Campeonato Carioca, tá, gente? Então, muito bacana, meus parabéns aos atletas aí, mais uma vitória para conta dessa vez pelo Campeonato Carioca, tá, gente? O próximo compromisso do nosso Vasco da Gama de futsal será pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, tá? Essa partida será lá no ginásio Pedrão, em Teresópolis, como eu acabei de mencionar para vocês, sábado, 10 horas da manhã, Vasco da Gama e Sapezal pelo Campeonato Brasileiro. Agora, mudando de assunto, eu quero falar para vocês uma notícia envolvendo o STJD, né? Vocês lembram que lá ainda na fase anterior da Copa do Brasil, na partida entre Vasco da Gama e Água Santa, aqui em São Januário, ali no segundo tempo, teve todo aquele imbróglio envolvendo o nosso zagueiro João Vitor, né, o Neilton do Água Santa, o chefe dos gandulas daqui do Vasco de São Januário, deu bate-boca, teve expulsão e coisa e tal. Enfim, o STJD já tinha julgado, né, essa situação aí, e agora o STJD mais uma vez aí teve outro julgamento hoje, acabou sendo reduzida, tá, gente, a pena do chefe dos gandulas, aí, o Ricardo Rosenberg, que inicialmente a pena era de 135 dias, essa pena foi reduzida para 60 dias, ou seja, 2 meses, obviamente contando a partir do dia do ocorrido, do dia da partida, tá? E lembrando aí que João Vitor pegou apenas um jogo de suspensão, um jogo a qual ele já cumpriu, apenas para ficar o registro para vocês a título de informação. Agora, meus amigos, vamos atualizar vocês nos assuntos em relação ao mercado da bola, tá, gente? Falar um pouquinho do mercado da bola, alguns nomes ventilados aqui no nosso Vasco. É o seguinte, a situação envolvendo o meio-campista brasileiro e também espanhol Thiago Alcântara, né, gente? Fato é que ele está sendo ventilado aqui no Vasco, nada em oficial, apenas aí vamos dizer assim, uma sondagem do Vasco e nada mais, mas aí a mídia já vem divulgando algumas situações, com histórico de lesão, salário alto e coisa e tal, é sempre assim, né? Todo jogador, quando o Vasco quer, não serve, né? Para qualquer outro time o jogador é craque, mas não é isso que eu quero falar para vocês, não. Quero deixar o registro aqui, é que o Girona da Espanha está interessado no Thiago Alcântara, tá, gente? Até travei, isso mesmo. Thiago Alcântara é alvo aí do Girona da Espanha. Tem gente que fala assim, até parece que ele vai sair lá do Liverpool para ir jogar no Girona, um time pequeno. Só que para quem não acompanha a La Liga, né, a Série A do Campeonato Espanhol, gente, o Girona nessa temporada foi a maior surpresa no futebol espanhol, quiçá do futebol aí europeu, né, depois do Bayer Leverkusen, que foi campeão lá na Alemanha, porque o Girona ali brigou ali
até meados do segundo turno pelo título do Campeonato Espanhol, depois acabou perdendo força. Real Madrid conseguiu ali uma virada de chave na reta final, o Barcelona conseguiu evoluir também, mas o Girona conseguiu brigar ali, né? Se eu não me engano, acho que está em terceiro colocado na La Liga. Então, assim, é um time sim bastante competitivo, um time que encaixou, inclusive é a mesma equipe do atleta brasileiro Savinho, né? Que foi convocado pelo Dorival Júnior aí para os amistosos e para a Copa América. Fato é que o Thiago Alcântara estaria na mira do Girona. Aí é o seguinte, para os caras cavarem o Thiago Alcântara aqui no nosso maior rival, que há um tempo atrás o Urubu estava ali sondando ele, né? Aí hoje estão dizendo que lá na Espanha estão falando que o Flamengo tá de olho no Thiago Alcântara, mas essa informação, na minha opinião, é uma informação antiga que está sendo replicada agora, né? Para o nome do atleta ficar aí no mercado, só a título de informação. Agora, envolvendo aí o Felipe Coutinho, né? O próprio Pedrinho falou hoje ali, vamos dizer assim, às vésperas, né, às margens da reunião ali envolvendo o potencial construtivo na Barra da Tijuca, vários repórteres que cobrem o dia a dia esportivo do Vasco da Gama perguntaram ao Pedrinho em relação do Felipe Coutinho, né, gente? Aí ele deixou tudo muito bem esclarecido, o Pedrinho aí é bem claro para com o torcedor. Então, para não ficar nas minhas palavras, eu vou colocar essa sonora aí, esse trecho com o Pedrinho falando, esclarecendo tudo sobre a possível chegada do Felipe Coutinho, e a gente já volta para continuar aqui com o nosso vídeo. O Coutinho, ela causa um alvoroço, dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem obviamente um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco, e nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. O movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, né, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele, e aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho, não teve conversa mais com nenhum outro jogador, e a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? É isso aí, né, gente? E agora outra informação para ficar o registro para você, torcedor e torcedora do Vasco. Nesse primeiro momento, o Coutinho, se ele assinar realmente com o Vasco, ele deve usar ou a camisa 11, né, ou a camisa 30. Por que 30, Álvaro Silva? Porque foi sua primeira camisa que ele utilizou aqui no Vasco quando ele ascendeu, quando ele subiu para o profissional. E a 11, né, que estaria vaga, né, então... Eu acho que a 11 ficaria top no Coutinho, né? Ele joga, né? As passagens dele pela seleção brasileira foram com camisa 11 na Copa do Mundo, né? Eu, sinceramente, daria a 11 pro homem, mas depende do gosto dele também, né? Eu já vi ele também utilizando a camisa 19, né? Enfim, isso vai do gosto do atleta aí, da preferência por número, mas não importa, né, gente? Pode jogar com a 11, pode jogar com a camisa 1, com a camisa 100, camisa 50, o que importa é a qualidade, o que importa, né, é a cancha, é a bola no pé, e isso é o que mais importa, tá, gente? Outra informação que o canal BTB Esportes aqui do YouTube, quero parabenizar a galera do BTB Esportes que fazem um ótimo trabalho na cobertura do dia a dia do nosso Vasco. Informação que dá conta de que Felipe Coutinho deve se reunir com o nosso presidente Pedrinho, como vocês acabaram de ver o Pedrinho falando, que vai se reunir com o Coutinho na próxima semana para acabar de acertar essa situação e depois resolver a questão lá entre o atleta e o Aston Villa. O BTB Esportes está divulgando que essa reunião deve acontecer na próxima terça-feira, tá, gente? Isso mesmo, terça-feira. Hoje, ao longo do dia, algumas notícias foram soltas na mídia, não sabemos que tons de veracidade tem ou não. Enfim, fato é que algumas manchetes ganharam, né, o noticiário esportivo do Vasco da Gama no dia de hoje, como essa que vocês acompanham na tela. Manchetes dando conta, né, de que Felipe Coutinho já tem tudo acertado com o Vasco, a questão salarial, tempo de contrato, né, como que vai funcionar, como que vai ser aqui, acolá. Parece que já está tudo ali no esquema. Já há quem diga, né, que já até mesmo o contrato já foi redigido, só faltando assinar para ser sacramentado. Eu, Álvaro Silva, não posso cravar, não posso bater o martelo em relação a essa situação, pois não estou vivenciando o dia a dia com essa galera. Mas, como o próprio
Pedrinho já falou, né? As duas partes apenas se conversaram por telefone, né? Existe um desejo mútuo, né? Ou seja, Felipe Coutinho quer vir pro Vasco, o Vasco quer Felipe Coutinho, a SAF quer, o associativo quer, a torcida quer, ou seja, para quem acredita, né, no universo, na numerologia, tá tudo conspirando, o universo tá a favor. O que tá faltando, Álvaro Silva, gente? O que falta é a liberação lá junto ao Aston Villa, né? O clube ao qual ainda detém os direitos econômicos do Coutinho. Fato é que o Aston Villa ainda deve alguns valores pro Barcelona, ainda da compra do Felipe Coutinho, assim no automático, alguns valores também que seriam repassados pro próprio Coutinho. O Aston Villa ainda deve esses valores. O Aston Villa já tem seu elenco formado, tem lá um bom time competitivo, diga-se de passagem, não tem interesse de repatriar Coutinho. E Coutinho, por sua vez, tem total interesse em voltar a jogar no Brasil, sobretudo com a camisa do Vasco. A gente tomou conhecimento que Botafogo, o Mulambo da Gávea, tentaram sondar para ver se arrumariam alguma coisa, e o Coutinho logo de cara fechou a porta, falou: não, muito obrigado, mas aqui no Brasil eu quero jogar no Vasco. Então, o que está faltando? O Aston Villa liberar. A previsão para isso acontecer, para essa liberação, para esse acordo entre cavalheiros acontecer, ser sacramentado, aí de mais ou menos aí 12 a 15 dias, 2 semanas arredondando. Já passaram uns 3, 4 dias dessa notícia, dessa informação. Vamos trabalhar então mais ou menos com uma margem de 10 dias, né? Tomara que a gente consiga ter aí um desfecho positivo envolvendo essa situação. As informações que a gente dá conta desse momento é que Coutinho estava ganhando na casa de 3 milhões de reais por mês lá no mundo árabe. Ele pode receber no Vasco da Gama algo em torno de 500, né, a 800 mil reais por mês. Estão se falando em 600 mil. Para mim não importa se o Vasco vai pagar 300 mil, vai pagar 800 mil, se o Vasco vai pagar 1 milhão, se o Vasco vai pagar 2 milhões por mês pro Coutinho. Para mim o que importa é que o Coutinho quer jogar no Vasco e o Vasco quer o Coutinho, né? Vamos torcer, esfregar as mãos para que esse acordo entre o Felipe Coutinho e o Aston Villa aconteça, seja sacramentado, que aí o atleta ficando livre no mercado, ele já pode ser anunciado como novo jogador do Vasco, né? Já pode começar a treinar com o elenco. Aí ele só vai poder ser anunciado oficialmente, né? E ser registrado lá quando a janela for aberta, mas já pode ser aí, vamos dizer assim, integrado ao elenco, mas vamos torcer para que a gente tenha, assim, um desfecho positivo nessa situação envolvendo o nosso cria, né, craque Felipe Coutinho. Outra atualização de mercado é o seguinte: o cria da base também, atacante Cauã Paixão, ele que estava no elenco profissional no ano passado, perdeu espaço, não conseguiu se firmar, ele foi emprestado ao América de Natal e hoje a gente tomou conhecimento de que o Vasco pediu ao clube lá de Natal, ao América, né, parece que o Vasco pegou o telefone e falou: galera do América, o seguinte, libera aí o Cauã Paixão, porque a gente tem outros planos para o futuro dele. Fato é, a informação de primeiro momento é que o Vasco teria, né, supostamente, uma proposta de um clube do futebol ucraniano. Isso mesmo, um clube da Ucrânia estaria disposto, né, a colocar uma bala na mesa para tentar a contratação de Cauã Paixão, e por isso o Vasco estaria pedindo, né, para que o atleta voltasse do seu empréstimo com a América de Natal para que seja comercializado. Vamos aguardar, né, nas próximas horas, próximos dias, para saber se realmente tem tom de verdade, se é mesmo ali uma outra situação, se tem a ver ou não. Fato é, eu acredito que deve ter algo parecido sim. Se for isso, tomara, né, que seja algo benéfico para a carreira do atleta, para que ele evolua, para que ele, né, consiga aí realizar seu sonho como jogador de futebol, e que também seja benéfico para o Vasco, para que caia um dinheiro na nossa conta também, né, já que nem relógio trabalha de graça e a gente tá precisando de dinheiro. Agora é o seguinte, falando de dinheiro, eu quero deixar um registro para vocês aqui. Não, daqui a pouco eu vou falar de dinheiro. Então, peraí, calma. Vamos deixar outro registro para vocês aqui. É a situação envolvendo o Pombo, o Richarlison. Agora, para poder colocar uma pedra nessa situação de uma vez por todas, né? O craque Neto deu aquela cavada de mestre pro Richarlison voltar a jogar aqui no Vasco, né? Enfim, mas o Richarlison, né, ele é muito centrado, bastante focado na sua carreira, né? Ele que é muito querido e diga-se de passagem, ele também gosta muito de atuar na Premier League. O próprio Richarlison postou na sua rede social, para ser mais exato, no seu Instagram, a seguinte postagem que vocês acompanham na tela: não sairei da Inglaterra na próxima temporada, ponto, fecha aspas, para o Richarlison. Então o próprio já disse, né, que vai seguir jogando no Tottenham. Outra informação, né, gente, é o seguinte, é que o Pedrinho não garantiu, né, aí um alto investimento na próxima janela de transferências, uma vez que ele ainda está tentando resolver os bastidores da administração do Vasco, está buscando patrocínio, está buscando parcerias, está tentando resolver essa questão da SAF aí na justiça, um monte de coisa. Então Pedrinho está sendo
muito responsável, não está prometendo mundos e fundos para a torcida, para depois a própria torcida se voltar contra ele, assim como a 777 fez, né? Ele está mantendo os pés no chão e pelo que deu para perceber na fala do Pedrinho, é de que o Vasco não vai dar um passo maior do que a perna. Álvaro Silva, então o Coutinho não vem? Não é nada disso, porque pelo que tudo já foi sinalizado, a chegada do Coutinho estaria sendo dada aí graças também à Betfair, a união entre associativo e SAF, vamos colocar aí mais de 90% da vontade do próprio Coutinho voltar. Então isso não vai interferir na questão financeira, na saúde financeira do clube, mas em relação a, por exemplo, ao Vasco ir no mercado para buscar outros nomes, buscar de repente um ponta direita, de repente um outro zagueiro, algum jogador que tenha que colocar dinheiro na mesa, o Pedrinho não deu garantias, porque realmente, né, fica difícil de você prometer alguma coisa para o torcedor e depois não acontece. Outra situação, né, gente, é que o Pedrinho falou também sobre o nosso treinador Álvaro Pacheco, mas isso aí daqui a pouco eu vou colocar essa questão dele falando do nosso treinador Álvaro Pacheco, falou muito bem, tá, gente? Fiquem tranquilos. Só que uma questão que chamou a minha atenção, que foi divulgado hoje também, nessa reportagem aí do GE. Globo, é o seguinte, gente, essa reportagem que vocês acompanham na tela aí, vamos abrir aspas aqui para o Pedrinho, a respeito do aporte, né, sobre o aporte de 270 milhões de reais que a 777 Partners teria que colocar no Vasco da Gama em setembro desse ano. Abre aspas então para o presidente do Vasco da Gama. A princípio não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode falar melhor sobre isso. O aporte não influenciaria em contratações, estrutura de CT. Se acontecesse, seria para sanar as dívidas que o clube fez. Então vamos repetir o segundo trecho. O aporte não influenciaria em contratações e estrutura de CT, reticências. Se acontecesse, seria para sanar as dívidas que o clube fez. O impacto não seria o que as pessoas esperavam. Olha como é sério o que o Pedrinho falou hoje para o GE. Globo. Então, segundo o Pedrinho, não tem possibilidade, não sou eu que estou falando, tá, gente? Eu não sou bacharel em Direito, eu não sou presidente do Vasco, não trabalhava na 777 também, enfim, tá? Vamos lá, segundo o Pedrinho falou aí em entrevista ao GE. Globo, não existe possibilidade a princípio do aporte financeiro cair na conta do Vasco em setembro. Não existe possibilidade. Ele ainda ressaltou, mas isso vamos deixar para o jurídico falar, né? Aí ele falou, e ainda que esse aporte caísse, ele não iria influenciar em contratações e investimento no CT. Pedrinho deixou bem claro que o valor do aporte, se entrasse no Vasco, seria para sanar dívidas que o clube fez. Peraí, gente, peraí. Então quer dizer que além da dívida do Vasco aumentar em 200 milhões no último ano, em papo de 1 ano e meio para cá, era 700, a dívida hoje está em 800. Era 700, foi pago 100, ficou 600. Isso na SAF. Mas temos hoje já 200 milhões no associativo, 600 com 200, 800. Então a dívida do Vasco aumentou em 100 milhões de 1 ano e meio para cá. A 777 vendeu jogadores no fim e no início das 2 últimas temporadas para pegar o dinheiro desses jogadores e investir na montagem e remontagem do elenco. O Vasco recebeu antecipação de cota de televisão vendido para o grupo Serengeti ano passado, da 1190 Esportes, que isso está até na Justiça, que é uma empresa subsidiária da 777, a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro. Recebemos dinheiro de cota de imagem, premiação, enfim, patrocínio, tudo isso. Aí eu pergunto para vocês, torcedores, então agora, Pedrinho está afirmando que os 270 milhões de reais que iriam entrar no Vasco não era para montar um time, não era para investimento em CT, para nada disso. Era para pagar a dívida que o clube fez. E tem gente achando que a 777 está fazendo uma ótima administração. Agora, pegando o gancho, falando em dívida, falando em dinheiro, a gente tomou conhecimento agora no início da noite, dessa quarta-feira,
de que o jurídico do Vasco, a equipe do Pedrinho, conseguiu derrubar aí uma situação que estava travando um dinheiro do Vasco, um recurso do Vasco lá na CBF. Isso ninguém fala. Isso a Flapress não fala. Ninguém sabia disso. Aí hoje a gente toma conhecimento que a equipe do Pedrinho derrubou lá uma situação que tinha na CBF, que o dinheiro da premiação da Copa do Brasil, dessas últimas fases que o Vasco avançou agora há poucos dias, estava travado na CBF, porque a Vasco SAF está devendo a CBF. E aí? Para quem fica batendo palma nesse samba de maluco aí para 777? Que tava falando que os caras estavam fazendo uma gestão profissional, que era para deixar os caras trabalharem, que os caras iam fazer acontecer com o Vasco, e a 777 ia trazer jogador, ia fazer isso, ia fazer aquilo. E aí? Porque tá escancarado. Até o dinheiro da premiação da Copa do Brasil, que é de direito do Vasco, estava bloqueado lá na CBF. E hoje a equipe jurídica do Vasco desbloqueou esse dinheiro. Então essa é mais uma coisa que o bonitinho do Lúcio Barbosa, a galera da 777, estava trabalhando ali e não tinha falado para ninguém, porque até então ninguém tinha falado nada disso, que o dinheiro estava travado na CBF. Por conta de dívida. Por conta de dívida. Sem contar a comissão do Andrei Santos lá com o Juliano Bertolucci, que não foi paga até hoje, que o Chelsea já colocou um dinheiro há uns dias aqui no Vasco, e até hoje o Vasco não repassou, segundo a informação que a gente tem até agora, a parte lá do Andrei Santos, a comissão do empresário dele, do Bertolucci, e uma série de outras situações, as famosas dívidas ocultas que o senhor famigerado Jorge Salgado falou que tinha, e agora apareceu aí na casa de 200 milhões de reais para o Vasco Associativo. E a gente toma conhecimento que até o dinheiro da Copa do Brasil, que a gente passou de fase no Ufa-Ufa, nesses últimos dias aí nos pênaltis diante do Fortaleza, estava lá travado, estava bloqueado lá na CBF, porque a SAF está devendo dinheiro para a CBF. Aí agora os passadores de pano para a 777 vão querer dizer para mim, então, que esse dinheiro travado na CBF lá era culpa do Pedrinho também? Pelo amor de Deus, gente. Então assim, tá tudo explícito. Não tinha nada de profissional na gestão da 777 do Vasco. Nada. Até o salário em dia que a gente achava que estava, falava que estava, não estava nada. A gente descobriu agora há poucos dias que estava com o direito de imagem atrasado. O ufa é que o dinheiro caiu aí da Betfair e pagou o salário. Senão nem isso estava em dia também. Aí eu pergunto, torcedor, é para isso que o Vasco virou SAF? Para continuar do mesmo jeito que estava. Porque o próprio Pedrinho falou, olha, mesmo que o aporte entrasse, não tem possibilidade de entrar. O Pedrinho falou, gente, não sou eu que estou falando. Ele falou, ó, o aporte não tem possibilidade de entrar. E mesmo que se esse aporte fosse entrar, não seria usado para montagem de elenco, para infraestrutura no Vasco. Seria usado para pagar a dívida que o clube fez. Aí eu pergunto para você, torcedor. Numa dívida de 800 milhões, 270 milhões resolve... Lógico, é um valor significativo, mas o Vasco vai continuar devendo, vai continuar sem investimento no futebol, vai continuar sem infraestrutura, e aí? E aí? Ainda falando de investimento em infraestrutura, o Pedrinho confirmou, realmente no último fim de semana ele foi em São Paulo, né? Foi até coincidência, no dia que o Coutinho chegou em Guarulhos, o Pedrinho estava em São Paulo também. O Pedrinho falou que está indo em São Paulo periodicamente, desde quando já estava buscando aí esse pleito à presidência do Vasco. O Pedrinho já falou que sempre vai a São Paulo periodicamente para buscar parceiros e patrocinadores para o Vasco, para manter a saúde financeira do clube em dia, para isso não atrapalhar fora e dentro de campo. A missão do Pedrinho agora é angariar recursos, justamente para que a gente possa fazer uma boa janela, não só fechando com o Coutinho, que vai ser uma baita contratação, mas trazendo, quem sabe, mais um ou dois ótimos jogadores para a gente fechar o time para o restante da temporada. Mas para isso acontecer, precisa-se de recursos. Aí é por isso que eu até entendo também a ansiedade de alguns torcedores, já colocando que o Neymer White já foi assinado, já está sacramentado com a Crefisa, porque a galera quer ver o dinheiro entrar, para a coisa acontecer, e realmente faz sentido. Faz sentido, mas assim, de concreto não tem nada concreto. Existe o interesse da Crefisa, mas não tem nada concreto. Tá? Agora falando ainda de arrecadar recursos, tem uma notícia maravilhosa que eu quero trazer para vocês, tá? A empresa R10 Score, isso mesmo, não estou falando do nosso basquetebol, mas a empresa R10 Score,
que patrocina o nosso basquetebol, né? Hoje o nosso R10 Score Vasco da Gama é patrocinado pela Estrela Bet, pela R10 Score Vasco da Gama e pela Ortega, né? Types, né? Que é a empresa do Pedro Ortega, que é o grande idealizador desse novo basquete aqui do Vasco. Fato é que a R10 Score, que é um aplicativo, né, de dados de futebol, tem uma parceria, a gente tomou conhecimento hoje, essa notícia também veio do GE. Globo, tem uma parceria já firmada, palavrada para com o Vasco, tá, gente? Para ser a nova parceira, a nova patrocinadora do Vasco nas costas, para ser mais exato no número do Vasco, viu? Então, outrora, né, para quem se recorda, né, outrora nas nossas costas no número era a TIM, né, a nossa patrocinadora. Então, segundo o GE. Globo, o Vasco tem aí já, né, um acordo apalavrado já, uma situação já encaminhada, né, bastante encaminhada, bem engatilhado entre R10 Score e Vasco da Gama para que seja estampada essa marca no nosso número, tá? No número. Outra informação, está sendo fechada também uma parceria pontual para 2 jogos entre Vasco da Gama e R10 Score. Que parceria é essa, Álvaro Silva? Será para o jogo agora contra o Flamengo no próximo domingo e no jogo da próxima semana contra o Palmeiras. A R10 Score vai colocar aqui na barra de baixo da camisa, nas costas da camisa do Vasco, a sua marca. Os valores foram mantidos em sigilo, tá? Em sigilo de negociação. Os valores, né, ficaram aí em off, não foram divulgados, mas é uma excelente notícia. Excelente notícia. Então, Vasco tem aí, né, um contrato encaminhado com a R10 Score para estampar a marca no nosso número, né? E um contrato pontual para as partidas entre Vasco e Flamengo e Vasco e Palmeiras, nas costas, na barra de baixo, que vai ser estampado a marca R10 Score. Então, como eu acabei de mencionar, o Pedrinho, né, tá buscando incessantemente, dia após dia, mais patrocinadores, mais parceiros para o Vasco. A gente trouxe a notícia para vocês nos últimos dias que a FEComércio é a patrocinadora master do futsal do Vasco da Gama. Trouxemos também para vocês a informação há poucos dias de que a Caoa Sherry é a patrocinadora do futsal de base do Vasco da Gama. Agora a gente traz essa notícia dessa nova parceria sendo firmada entre Vasco e R10 Score agora, não só no basquete, mas agora também no futebol. Então, meus parabéns ao Pedrinho, já é o 3º patrocínio que ele fecha para o nosso Vasco da Gama, né, em pelo menos aí uma semana, aí, em 4, 5, 7 dias, Pedrinho fechando 3 patrocínios importantes aí, lógico, em esferas, em instâncias diferentes dentro do Vasco, mas todos eles para o nosso Vasco da Gama. Muito boa essa notícia, muito boa, porque a gente só abre vídeo também para reclamar, para bater, para dizer isso e aquilo outro, é muito fácil. A gente tem que abrir vídeo para falar o que está acontecendo no nosso clube, quais são os projetos, as intenções do Pedrinho aí no nosso Vasco da Gama. Agora, meus amigos, é o seguinte, já que a gente deixou bem esclarecido toda essa situação envolvendo aí o financeiro do Vasco, potencial construtivo, o mercado da bola, né, todas essas atualizações, é o seguinte, vamos falar um pouquinho agora do Clássico dos Milhões, né, Vasco e Flamengo. Vasco vai entrar em campo no próximo domingão, 4 da tarde, jogo no Maracanã, expectativa de casa cheia, né, vamos colocar aí mais de 30 mil ingressos vendidos aí tranquilamente, tá, gente? Casa cheia, você torcedor e torcedora do Vasco, que vai se fazer presente no Maraca. Domingo é dia de torcer e apoiar, tá, gente? Até o final, e paz nas arquibancadas, em paz nas arquibancadas. Outra situação é o seguinte, em quem se deve fazer presente também no Maracanã para esse Clássico dos Milhões é o Coutinho, né, o Felipe Coutinho, e o Souza, né? Ele que o Souza também tá no Brasil, chegou aí de férias, né? O Felipe Coutinho também já estava aqui. Enfim, né, a expectativa grande aí para os dois crias estarem no Maracanã nesse dia do domingão aí, no dia desse grande clássico, tá? Outra expectativa também é de que o lateral / zagueiro João Vitor, né, deve ganhar espaço nessa equipe juntamente com Puma Rodrigues, tá? Vamos aguardar, ou um ou outro deve entrar no time, ou dependendo da opção de Álvaro Pacheco, ambos devem ganhar chance na equipe. Falando de Álvaro Pacheco, né, gente, vou colocar para vocês um trecho do Pedrinho hoje pela manhã, falando, né, do seu primeiro contato com o treinador, o que ele achou, né, tudo aquilo que ele já tá sentindo, né, desse novo profissional que está à frente do nosso futebol. E o Pedrinho falou que conversou com ele sobre o clássico, né, sobre a importância, a magnitude desse jogo. Então eu vou colocar esse trecho e a gente já volta. O Pacheco, um cara super educado,
super carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar, dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é a arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo. Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, né? Porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que tudo sabe. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma. E a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, né? Mas a importância, obviamente, desse clássico, mais a tranquilidade para ele e para os atletas também. Show de bola, né, gente? Bom, gente, então é isso aí, né? Domingão é dia de Vasco da Gama e Flamengo, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente com 6 pontos, o nosso maior rival com 11. Se a gente pontuar, a gente pode ir a 9 pontos, seria uma vitória extraordinária, né, para ajudar muita coisa dentro e fora de campo, para acalmar os ânimos dentro do Vasco da Gama. Temos aí essa expectativa real, mais real do que nunca, do nosso Felipe Coutinho ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. O atleta quer, o Vasco quer, o Aston Villa também parece que está querendo. Vamos aguardar, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. A gente vai ter muito motivo para comemorar nos próximos dias. Informação do BTB Esportes é de que o encontro entre Pedrinho e Felipe Coutinho deve acontecer na próxima semana, ali na terça-feira. Vamos aguardar para a gente saber os próximos capítulos. Teremos aí no próximo sábado, 10 horas da manhã, lá em Teresópolis, Vasco da Gama e Sapezal, pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. Tá, gente? Outra situação também envolvendo aí o Vasco, conseguiu outro patrocínio, falei para vocês aí, o Vasco acertou com a R10 Score para estampar a sua marca no número do Vasco da Gama. O STJD reduziu a pena aí do Ricardo Rosenberg, né, o chefe dos gandulas do Vasco da Gama. A gente atualizou vocês também na situação envolvendo o mercado da bola, falamos do potencial construtivo que avançou, tivemos mais uma audiência pública hoje, para graça de Deus tudo correu bem, tudo deu certo. A próxima audiência pública vai acontecer em São Januário. Pedrinho deixou bem claro a importância dos moradores das comunidades vizinhas, sobretudo da Barreira do Vasco, né? E a importância também do novo São Januário para aquela área da cidade, para a zona norte do Rio de Janeiro. Temos também aí a informação de que ontem os conselheiros do Vasco pediram aí ao Pedrinho, né, um esclarecimento aí sobre até hoje não ter sido divulgado o balanço financeiro do Vasco. Eu concordo com isso, mas eu acredito que o Pedrinho não ia dar tiro no próprio pé. Acredito que com certeza tem um motivo para esse balanço não ter sido divulgado até hoje. Não estou passando pano para ele. Se tiver parada errada, a gente vai dar no meio, mas eu não acredito, porque o jurídico acabou de destravar um dinheirão na CBF lá. O jurídico tá todo dia ali, ó, trabalhando. Você acha que os caras iam dar esse mole em caducar em mais de um mês aí sem divulgar o balanço, correndo até o risco do Pedrinho supostamente sofrer o impeachment aí, porque seria algo fora da regra, né? Fora do regulamento. Não sei, sabe? Eu tenho quase certeza que o jurídico do Vasco não daria esse tiro no pé, e o Pedrinho também não. Tem pra mim que tem alguma manobra aí, tem uma carta na manga aí, a gente vai tomar conhecimento nos próximos dias. A gente também tomou conhecimento que os conselheiros do Vasco pediram também esclarecimento, né, para a última gestão sobre os modos, né, operantes, como foi feita amarrada a venda da SAF. Então tem muita coisa acontecendo no Vasco, muita coisa importante está por vir. Tem a situação envolvendo ainda a 777 e a Vasco SAF na justiça. Todo esse trâmite ainda segue correndo, né? Então muita coisa quente acontecendo no Vasco. Então, para isso tudo passar, a gente tem que dar tempo ao tempo, esperar um dia após o outro, né? É um turbilhão de emoções, é um barril de pólvora. O Vasco todo dia uma loucura, né, gente? Todo dia uma loucura. Então, assim, vivendo o momento, né? Vivendo o hoje. Temos jogo de futsal no próximo sábado, Vasco e Flamengo no próximo domingo. A expectativa aí do Coutinho e o Pedrinho se acertarem
na próxima terça-feira. Vamos aguardar a rescisão entre o Felipe Coutinho e o Aston Villa. Os outros jogadores aí, a maior parte deles aí é cavada, é ventilada mesmo na mídia. Se algum atleta estiver conversando com o Vasco em off, não tem nada oficial nesse momento. Então é isso que a gente tinha para falar do nosso Vasco. Eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!